Olá, meu amado filho, tudo bem? Hoje quero escrever sobre um dos temas bíblicos mais intrigantes, que é o aparecimento do Anticristo. 1 João 2, versículos 18 e 22, capítulo 4, versículos 3 e 2 João, capítulo 7. A palavra anticristo significa símbolo das forças que negam a divindade de Cristo. O próprio Cristo previu o surgimento de falsos cristos, Mateus 24, versículos 23 e 24, chamado na Bíblia também de homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, 3, iníquo, chifre pequeno, Daniel 7, 8, 11, 20, 21, 24 e 25, e capítulo 8, versículos 9 a 12. No Apocalipse, o anticristo é identificado como a besta que sobe do mar, Apocalipse 13. Alguns se perguntam se seria o próprio demônio personificado entre a humanidade. Outros questionam como interpretar o enigmático número 666, que seria a chave principal para descobrir a identidade do anticristo. Com base nisso, muitos líderes políticos da humanidade já foram identificados como sendo o anticristo. Alguns acreditam que se trata de alguém que aparecerá somente no futuro, governará o mundo e tentará destruir o verdadeiro cristianismo. Nesta carta, a verdade bíblica é separada das especulações humanas sobre o anticristo. Você descobrirá a verdadeira identidade daquele que adulterou a mensagem do Senhor Jesus. Também saberá como evitar os seus enganos e manter-se fiel ao verdadeiro e único Salvador. Na verdade, querido filho, o anticristo surgirá dentro da própria igreja cristã, para simplesmente produzir o abandono da verdade ou a apostasia. Confira este texto, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no meu santuário, ostentando-se como se fosse a mim, 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Como você pode observar no texto acima, é este poder que levaria ao afastamento dos princípios de Cristo e dos apóstolos, surgiria dentro do próprio cristianismo. Porém, ele não seria percebido negativamente pelos cristãos. Pelo contrário, a cristandade o teria em grande reverência e seria um centro da religião cristã. Fique atento, meu filho. A profecia de Apocalipse 13 revela de quem se trata. Este poder apóstata está identificado no Apocalipse, representado pela primeira besta, a qual surge do mar. João viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Apocalipse 13, versículo 1. Bestas ou feras monstruosas em profecias representam poderes político-religiosos, perseguidores, usados por Satanás para atacar o meu povo. Apocalipse 13, versículo 1, identifica esse poder como aquele profetizado por Daniel, capítulo 7, versículo 8, versículo 25, e capítulo 8, versículos 23 a 25. Este poder empreenderia uma perseguição de 1260 anos, equivalente aos 42 meses proféticos de Apocalipse 13, versículos 1 a 5. Qual foi o único poder político-religioso surgido no meio do cristianismo que promoveu perseguição por mais de 1000 anos? Pode pesquisar na história, meu filho querido. Vai descobrir que foi a Igreja de Roma, herdeira do antigo Império Romano. Não fique decepcionado, meu querido. Roma teria poder para perseguir o meu povo apenas por um tempo, um pouco longo, na verdade, mas chegaria ao fim depois de 42 meses, que equivale a 1260 anos literais na profecia. Apocalipse 13, 5, 7 e Apocalipse 12, versículo 6. Aqui, a referência a Roma não está relacionada a seu poder pagão, mas a sua dimensão religiosa, cristã, 2 Tessalonicenses 2, 4. Esse período teve início em 538 d.C., quando entrou em vigência o edito de Justiniano, dando ao bispo de Roma o poder legal para perseguir
e entregar à pena de morte os cristãos que não concordassem com suas opiniões. Ao findarem os 1260 anos, cumpriu-se a outra parte da profecia, com a perda da supremacia política do chefe da Igreja Romana. Existe um número enigmático em Apocalipse 13, versículos 17 e 18. Este número é o 666 e tem despertado uma série de especulações. No entanto, precisa ser compreendido à luz da revelação bíblica. A besta do Apocalipse é identificada como Babilônia e o poder apóstata e arrogante que esse reino representou. Em Babilônia, o número 6 tinha um profundo significado religioso, e os deuses adorados ali eram numerados da seguinte forma: Deus menor, 6, Deus maior, 60. O panteão babilônico, 600. A totalidade das falsas divindades era 666. Isso se mostrava claramente nos selos e nos números de mistérios utilizados pelos sacerdotes pagãos de Babilônia. Nessa perspectiva, o número 666 sugere o esforço do anticristo de exaltar o homem no lugar de Deus e de Cristo. João declara de forma específica que o número 666 é o número de homem. Apocalipse 13, versículo 18. O 666 representa a soberba humana de se colocar no lugar de Deus. A besta de Apocalipse 13 representa o poder que pretende exercer sua soberania e autoridade em meu lugar, estabelecendo sua lei e opondo-se àquela dada por mim em Êxodo 20. Filho, esta besta que surge do mar, identificada com o poder romano, possuía 7 cabeças e 10 chifres. Enquanto o profeta observava em visão, uma das cabeças foi golpeada de morte. Porém, esta ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Apocalipse 13, versículo 3. Venha comigo, filho, observar a história do mundo. Em 1798, ao terminarem os 1260 anos de poder perseguidor, 538 mais 1260 igual a 1798, o general francês Louis Alexandre Berthier aplicou uma ferida mortal ao poder papal, quando prendeu o Papa Pio VI e o obrigou a renunciar a seus poderes políticos. A Igreja Católica Romana teve que se submeter a várias condições impostas pelo governo civil. A partir de então, os papas nunca mais tiveram a autoridade política que tinham antes sobre chefes de Estado. Esta foi a ferida mortal. Filho, é triste o que vou te dizer agora. Lembra-se que o profeta viu que a ferida seria curada e toda a terra se maravilharia diante da besta e a seguiria? Leia o texto novamente. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Apocalipse 13, versículo 3. No próximo parágrafo, vou te contar, infelizmente, quando foi que a ferida foi curada. Então, meu amado filho, com o Tratado de Latrão, em 1929, o Vaticano passou a ser reconhecido como Estado soberano. Desde então, a Igreja de Roma conseguiu reconquistar grande parte de sua autoridade política, e o poder papal tem ampliado extraordinariamente sua influência no cenário mundial. De acordo com a profecia, ele será novamente, e em breve, o grande protagonista nas decisões mundiais. Na verdade, já está exercendo autoridade de novo sobre decisões políticas e religiosas. Tenho certeza que qualquer ser humano em sã consciência não gostaria de seguir a besta e adorá-la. Só estão seguindo-a e adorando-a porque estão sendo enganados. Mas lembre-se do que Cristo disse, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Reflita nas palavras de João. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Filho, se você está ouvindo esse texto ou lendo,
é porque você está interessado em ter o seu nome escrito no livro da vida, não é? Também não quer ser enganado pelo anticristo. Então preste atenção. Para você ter o seu nome escrito no livro da vida, é simples. Não adore a besta, nem tampouco o dragão. Eles estão juntos e é o dragão que dá o poder para a besta. Apocalipse 13, versículo 2. Seus adoradores não podem estar inscritos no livro da vida, reservado apenas aos santos. Acima de tudo, querido, minha maior alegria é ver o seu nome arrolado nos céus. Lucas 10, versículo 20. Por isso trago nesta cartinha uma severa advertência àqueles que adorarem a besta ou a sua imagem, especialmente quando a marca desse poder terreno for imposta à humanidade. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da minha cólera, preparado sem mistura do cálice da minha ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, versículos 9 e 10. Não estou dizendo, meu amado filho, para te amedrontar. Sou um Deus de amor eterno, mas o mal tem que ser eliminado. Ninguém precisa receber o castigo reservado aos adoradores da besta e da sua imagem. Todos aqueles que estiverem com Cristo e se recusarem a acatar quaisquer imposições que sejam contrárias aos meus mandamentos, não sofrerão as consequências de aceitar o último grande engano. Filho querido, não importa o nome da sua religião, não importa se você nunca foi membro de qualquer igreja, se você tem um coração sincero, ouvirá o meu chamado. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. João 10, 9 e 16. É isso, meu amado. Eu tenho meus filhos em todas as igrejas. É importante lembrar que o livro de Apocalipse identifica um sistema religioso que se afastou do ideal bíblico. Mas isso não significa que os fiéis desse sistema ou membros de qualquer outra denominação estejam perdidos. Sou justo juiz e julgarei cada um conforme o conhecimento e os privilégios recebidos. Atos 17, versículo 30. Chegará o momento em que eu chamarei todas as pessoas para se unir aos que guardam os meus mandamentos e têm a fé em Jesus. Apocalipse 18, versículo 4, capítulo 12, versículo 17 e capítulo 14, versículo 12, formando um só povo. Na verdade, estou chamando você agora. Aceite, meu filho. Repita comigo o seu compromisso. Compreendi que a besta de Apocalipse 13, de 1 a 10, se refere a um poder político-religioso representado pela Igreja de Roma, que por meio de seu líder máximo se coloca no lugar de Deus, pretendendo ter a autoridade da qual somente o Senhor é digno. Eu me comprometo a viver de acordo com a palavra de Deus e decido não seguir nenhum princípio que tenha sido estabelecido por esse sistema religioso, embora deva amar e respeitar seus adeptos. Desejo fazer parte do grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Amém, meu filho. Seja bem-vindo. Agora me escreva a sua cartinha, abra o seu coração. Quero poder te atender em tudo. Escreva a sua cartinha para mim.